Amém, amados? Mais uma vez estamos aqui para um culto de quarta-feira, onde aguardamos do Senhor aquilo que Ele vai estar falando através da Tatiana. Vamos orar, pedindo que Deus esteja não abençoando apenas a ela, mas também os nossos corações para receber dessa palavra. Amém? Pai querido, mais uma vez nós queremos declarar o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Mais uma vez pedimos que o Senhor intervenha e o Senhor traga alinhamento profético na palavra de hoje aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, a paz a todos. Eu sou pequenininha, é difícil sentar nessa cadeira aqui. Ficou bem desajeitado para eu chegar aqui. Mas que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Coríntios. E o que veio ao meu coração, o que eu tenho questionado muito, o que eu tenho buscado no Senhor, é entender esse tempo, esse momento que nós estamos vivendo, é compreender os sinais de Deus. E eu buscando, estudando a palavra, lendo, eu me deparei com um versículo que me chamou muita atenção. E aí ele me fez refletir sobre algumas coisas importantes e eu espero que isso aqueça o coração de vocês, traga reflexão e traga respostas também, porque a gente só cresce se a gente buscar respostas na palavra, e muitas das vezes as coisas não são tão claras, a gente precisa às vezes meditar um pouquinho, mas a conclusão disso é uma coisa tão simples, dessa mensagem de hoje, mas me trouxe tanto conforto, porque no primeiro momento que eu li o versículo eu fiquei com algumas dúvidas, e espero que isso também traga direção para vocês. Então, o título é Loucura e Fraqueza dos Homens, E a gente vive um tempo de muitos questionamentos em todos os setores da nossa vida, não só na vida cristã, mas toda a humanidade está buscando resposta para muitas coisas, e a fraqueza do homem ela está se manifestando de uma forma muito grande, onde a gente vê as dúvidas que têm sido geradas, a fragilidade da saúde, a fragilidade emocional, a fragilidade dos relacionamentos. Então, esse frenesi que tem acontecido nos últimos tempos, cada dia ele se acirra mais a despeito das situações concretas ter uma aparência de menos grave no momento. Parece que as coisas estão tomando um rumo só, mas existe uma inquietação muito grande. E na palavra de Deus, Pastor Silas, algo deu errado aqui. Chama o pastor. Não está rodando aqui, pastor. Tá sim, Tatiana. Não tá. Pronto. Tá, pronto. Muito obrigada. Tem que apertar aqui. Sim, senhor. Desculpa. Então, a palavra de 1 Coríntios 1:25 diz assim: Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Quando eu li esse versículo, eu me impactei muito porque eu fiquei focada na loucura de Deus. Mas o que seria a loucura de Deus? A fraqueza de Deus? Onde que Deus é fraco? Não existe fraqueza.
muito embora a palavra esteja fazendo um paralelo entre Deus e o homem, mas eu fiquei inquieta com isso e eu busquei compreender um pouquinho mais sobre o que está falando sobre isso. Então vamos entender o cenário. Nessa carta de Coríntios o que é? É uma carta que Paulo está escrevendo. E Paulo quem que é? Um homem transformado pela palavra que não caminhou com Cristo, né? Ele viveu no tempo de Cristo, mas ele não estava lado a lado com Cristo, mas viveu no seu tempo, ele perseguia os cristãos e que, após a morte e ressurreição de Cristo, teve a revelação transformadora em Cristo na viagem que fazia para Damasco. Então nós estamos diante de um homem que viveu no mesmo período de Cristo, mas que vivia de forma totalmente contrária, mas ele conhecia toda a palavra. E quem era a igreja de Corinto? Era um povo de uma igreja abençoada com toda sorte de bens espirituais, carismática e que se desvia da sã doutrina. E essa indicação de que era uma igreja tão abençoada com todos os dons espirituais, ela vem narrada pelo próprio Paulo no comecinho da carta. Antes desse versículo 25 que a gente está falando hoje, por volta do seu versículo 18, acredito, ele fala, 10, ele fala que era uma igreja cheia de dons, que as pessoas tinham sido realmente tomadas pela verdade, pela palavra. E Paulo foi aquele homem que caminhou por toda a terra, por toda aquela região, pregando a palavra. Então ele era um homem que tinha sido verdadeiramente transformado e que vivia aquela verdade. E que proclamava aquela verdade. Né? Nesse mapa aí descreve as viagens de Paulo e onde ele esteve ali em Corinto, né? Que em Atos 18, de 1 a 18, descreve que na segunda viagem de Paulo, ele se encontra com Áquila e Priscila em Corinto e lá prega a palavra tanto a judeus quanto a gregos. E esse momento é muito importante porque ele nos faz perceber que Paulo, ele não esperou situações favoráveis para poder caminhar e cumprir o seu ministério. Ele não esperou um milagre cair do céu para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Ele simplesmente foi. Deus deu todos os recursos, porque assim é Deus. Deus age segundo as nossas ações, as nossas posturas. E veja bem que essa já era a segunda viagem, quer dizer, não era o momento inicial do ministério de Paulo. Ele começa esse momento, nessa segunda viagem, esse tempo, se reunindo, né, indo morar junto com Áquila e Priscila, que eram pessoas que estavam ali também, não há muito tempo, que eles tinham sido retirados de Roma devido ao governo. Então, ele começa a estabelecer uns novos relacionamentos e tudo focado para poder difundir a palavra de Deus. E como que iniciou essa igreja de Corinto, então? Foi no ministério de Paulo, que aos sábados ele pregava na sinagoga e depois que Silas e Timóteo ali chegaram, ele passou a dedicar-se totalmente à pregação, porque ele tinha mais força, mais pessoas para trabalhar junto com ele. E como era Paulo no evangelho? Diante dessa postura, dessas pregações que ele fazia nas sinagogas, o que aconteceu? Paulo foi expulso e insultado pelos judeus. Ele não foi acolhido, ele foi rejeitado. Depois disso, Paulo fez o quê? Passou a pregar aos gentios, onde houve muitas conversões. Então, inicialmente, ele estava pregando para os judeus. Aí ele falou, tudo bem, vocês não me querem aqui? Então, eu vou pregar para os outros povos. E foi pregar aos gentios. Muitas conversões aconteceram. Ele deixou de ser perseguido? Não. Mas olha o que o Senhor lhe disse. O Senhor diz a Paulo, não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará ou fará mal, porque muita gente me pertence.
Olha aqui, Deus revelando a Paulo que ele estava realmente cumprindo o chamado, que era para ele prosseguir nessa caminhada, que era ele prosseguir com essa forma de divulgar o evangelho, que o Senhor não ia o abandonar. E Paulo no ministério novamente, os judeus acusam-no de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. E o que acontece? Eles levam Paulo até o tribunal e exigem que ele seja julgado. E o que o governador faz? Recusa ao fazer esse julgamento, por não encontrar delito algum. Falou, se vocês têm palavras contrárias, vocês decidem entre si. Eu não vou tomar esse partido, eu não tenho o que julgar aqui. Olha só, então, o cuidado de Deus, tirando ele de uma situação, mas em contraponto, ele continuou enfrentando resistências. Então, vejam só que um homem que não tinha, ele tinha conhecimento da palavra, mas ele não vivia o evangelho, e ele se converte e passa a viver de uma forma tão verdadeira e tão intensa. Só que Paulo manda essa carta ao povo de Corinto porque coisas erradas estavam acontecendo. No primeiro momento, quando ele foi lá fazer essas pregações e as igrejas começaram e cresceram, Paulo sentia, ele via, ele recebia as informações da fidelidade, da glória de Deus que descia sobre aquele lugar, de tantos de dons espirituais que existiam ali, mas olha só o que passou a ter conhecimento Paulo através de pessoas daquele local, que havia divisões entre os irmãos. Uns diziam, eu sigo Paulo, outros diziam, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro ou eu sigo Cristo. E muitos ainda dos doutrinadores, dos teólogos, dizem que inclusive essa menção de eu sigo Cristo seriam aqueles, entre aspas, desigrejados, aqueles que não queriam se encontrar submetidos a nenhuma autoridade. Eu creio no Cristo e é só Ele que me guia. Então não tinha relacionamentos dentro de uma comunhão cristã. Muitas dúvidas quanto à liberdade cristã. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como que eu devo agir, até onde eu posso tomar determinadas atitudes. Então todo o convívio social começou a ser questionado, mas de uma forma a trazer confusão. A idolatria, a deusa Afrodite, que era uma deusa da imoralidade, da sensualidade, do adultério, começou a contaminar todas as pessoas ali, porque essa deusa era uma deusa adorada naquela região. Então ela começou a ganhar força ali entre até os próprios cristãos. Então o que deixou? Deixou de haver a crença, a adoração ao único Deus, e eles passaram a ter uma conduta equivocada, trazer contaminação para dentro das igrejas. Sobre o falar em línguas, começou a haver inúmeras discussões sobre a questão, falar em línguas edifica ou não edifica a igreja? Qual a ordem de se falar em línguas? Quem é que pode falar primeiro? É o homem, a mulher, é o líder, é o diácono, é o pastor? Como é que funciona? Pastor, que esse termo não existia na época. Mas como é que funciona isso? Tem que existir um critério. Falar em línguas sem interpretar, sem haver o conhecimento, o entendimento daquilo que se fala em línguas, isso não tem validade nenhuma ou tem validade? Só que isso, amados, essas discussões, se nós prestarmos atenção, elas existem até hoje. Só que isso não pode ser motivo de divisão da igreja, e era isso que estava acontecendo nessa época. E a falta de posicionamento da igreja em si, dos líderes, das pessoas que estavam ali. Porque uma coisa, amados, é haver discussões, é haver dúvidas, é haver questionamentos. Outra coisa é haver posturas de confronto, de rivalidade, de desunião, que traz contenda e que traz inimizade, que traz desarmonia dentro da igreja. A igreja é um lugar de acolhimento. É isso que Deus quer, relacionamento e não divisão. Então, todas essas contaminações e outras começaram a haver dentro da igreja. E Paulo teve conhecimento disso e mandou essa carta para Corintos. Para quê? Para que eles se observassem e se corrigissem. E Paulo dá as instruções. E agora hoje,
quando nós pensamos, quais são as fraquezas da igreja? Vamos pensar em eu, você, nós como igreja. Como que nós temos? Quais são as nossas fraquezas? E como nós vivemos com elas? A quem nós seguimos? Nós seguimos verdadeiramente a Cristo? A gente mostra quem a gente segue nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nas redes sociais, na igreja, no trabalho, na família. Toda a minha vida, a forma como eu vivo, ela manifesta a presença de Cristo, o amor de Cristo, ela manifesta o amor do Senhor. Cristo está presente na minha vida, na nossa vida, como centro, como foco, ou ele é um mero coadjuvante? Ou ele é simplesmente um nome que eu menciono? Graça e paz, irmãos. Jesus, misericórdia. Mas como é que eu vivo o meu dia a dia? Eu excluo, rejeito as pessoas, irmãos, por não caminharem da mesma forma que eu? O amor não pode ceifar, retirar, excluir as vidas simplesmente por um desacordo. Eu julgo a irmã que usa calça, o irmão que bebe vinho, eu analiso as pessoas e faço julgamento sobre a conduta deles e simplesmente retiro eles do meu convívio, critico, falo às ocultas a respeito dessas pessoas. Eu só me relaciono com as pessoas da mesma crença, da mesma doutrina teológica e igreja que eu congrego, e aqui a gente pode ir para as mais largas esferas, não só os cristãos, que a gente denomina como evangélicos e católicos, pode ter essa separação, eu não me conviver com católico nenhum, e as outras denominações, eu não tomo parte, eu não me permito aproximação, eu não tenho vínculo nenhum com essas pessoas. Falo em línguas na igreja, tenho dons de interpretação de línguas, mas em casa eu não suporto os meus parentes, os meus familiares, os filhos, marido e esposa, não tenho um bom diálogo, não tenho um bom convívio. Amados, isso são as fraquezas da igreja. Porque se nós somos a igreja, como que nós temos nos posicionado? E Paulo estava advertindo, era sobre isso. Porque quando o confronto, quando a desunião, ela chega dentro da igreja em si, da igreja de congregação, de uma forma tão evidente, é porque na intimidade, na vida das pessoas, essas fragilidades, elas já estão mais do que manifestas. Então, amado, nós precisamos corrigir as nossas posturas e nos analisar no nosso dia a dia. Como que nós nos posicionamos. Essa imagem eu achei muito interessante porque é um peão, né? Eu não sei o nome certo disso, que se olha no espelho e se vê como um rei ou uma rainha. Eu não conheço direito as peças do xadrez. Mas a questão da palavra nos ensina que nós somos ovelhas, mas que o leão da tribo de Judá habita em nós. Então, só essa imagem em si, ela não é perigosa. O perigo dela é quando você olha no espelho e vê algo grande, transformador, mas só para você mesmo. A força contra a fraqueza, ela sempre vai existir. Mas para saber exatamente se essa imagem que eu vejo no espelho melhor e maior do que eu realmente sou, se ela vem de Deus ou não é de Deus, ou se é a minha vaidade, é o meu orgulho, eu preciso responder essas perguntas aqui, fazer essas observações. Eu sou bom com a minha família? Eles é que não me entendem. Sou muito bom profissional, mas lá ninguém me dá valor. Sou fiel na igreja,
mas o meu pastor, o meu líder de ministério, ele não me dá oportunidade. Eu até quero trabalhar na igreja, mas ninguém me dá chance. Como é que nós nos posicionamos com isso, amados? No livro de Eclesiastes, que o pastor tem estudado conosco no aulão, lá fala muito sobre tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas eu quero chamar a atenção aqui para os detalhes, para que a gente possa refletir sobre isso. Eclesiastes, na tradução da palavra hebraica, que é Coelete, eu não sei como se pronuncia, significa aquele que convoca uma assembleia ou simplesmente um pregador. Então, todas essas memórias, todas essas reflexões, todos esses pensamentos, esse raciocínio que é desenvolvido por Salomão, eles nos traz a orientação, o questionamento sobre a vida, valores, dores, e a conclusão que ele chega de tudo isso, quando em tantos momentos ele responde tudo é vaidade, ela pode ser resumida de uma forma, até no começo de Eclesiastes, quando ele diz assim: a história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isto é novidade. O fato, porém, é que nada realmente é novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Amados, isso é resposta para muitas das nossas fraquezas, dos nossos erros. Porque o que ele está relatando aqui é que tudo é repetido. As coisas se repetem nas vidas de uma forma reiterada. E o que vem a palavra? A palavra vem para nos trazer a luz a respeito disso. E a vaidade, na verdade, ela pode ser também, amados, um instrumento. Um instrumento para que a gente mude. E se ela for bem colocada, ela vai ser bênção na nossa vida. Oscar Wilde é um homem que ele traz muitas... Ele é um famoso escritor que nasceu na Irlanda e escreveu livros que são considerados nobres na literatura. E ele faleceu no ano de 1900. Morreu jovem, com 40 e poucos anos, acho que 44, 45 anos. E olhem só, eu achei muito curioso porque ele reflete muito o que é a nossa vida. Ele foi filho de um pai que era muito famoso na sua área, ele era um médico muito reconhecido, e uma mãe que não era uma mãe que cuidava muito dos filhos. E o que esse Oscar viveu? Uma família destruída, de uma mãe que pouco acompanhava e um pai que era extremamente promíscuo. E por conta disso, ele tinha uma rejeição muito grande ao pai. E ele era uma pessoa que demorou a ter relacionamentos por causa disso, porque ele não queria viver como pai. Só que o que ele fez exatamente o que o pai, e com um pouco mais de requinte. E no final, ele acabou preso por suas abominações. E nesse período ele acabou que ele se rendeu ao catolicismo e escreveu outras reflexões que falam sobre a vida. E essa em específico, nesse livro dele que chama De Profundis, ele diz assim: devo dizer a mim mesmo que eu me arruinei e que ninguém, grande ou pequeno, pode ser arruinado exceto por sua própria mão. Mas ele, Jesus, tem muito mais compaixão dos ricos, dos hedonistas, obstinados, daqueles que desperdiçam a sua liberdade, tornando-se escravos das coisas, daqueles que usam roupas finas e vivem em casas de reis. Riquezas e prazer pareciam-lhe ser, na verdade, tragédias maiores que a pobreza
ou o sofrimento. Não vamos tomar isso ao pé da letra, isso são reflexões. Mas o que isso nos leva a pensar, amados, que é uma verdade que ele fala. A ruína vem de nós mesmos. E considerando alguma outra reflexão que ele fez, ele escreveu que a vaidade é uma das principais virtudes. Calma lá. E, no entanto, poucas pessoas admitem que a procuram e a tomam como objetivo. Vamos prestar atenção. É na vaidade que muitos homens e mulheres encontram a salvação. Mas, apesar disso, a maioria das pessoas arrasta-se a 4 patas em demanda de modéstia. Amados, isso é muito profundo se a gente for refletir sobre isso, porque ele coloca que foi através da vaidade que ele chegou à salvação. Porque ele experimentou de todas as vaidades e foi através dessa ruína dele que ele conheceu a Cristo. E quando ele fala, ele faz uma crítica que através da vaidade as pessoas muitas das vezes conhecem a Cristo, mas depois elas continuam se arrastando. E amados, o que é isso? Por que isso acontece? Porque a gente não vive verdadeiramente a transformação. Vamos pegar exemplos de sabedoria e força que nós temos. Vamos pegar sobre o livro de Eclesiastes que a gente estava citando. Salomão, quem foi Salomão? Salomão veio de um berço já, de uma casa que estava construída na rocha, que ele era filho de Davi. Tinha problemas a casa de Davi? Tinha muitos. Mas ele já tinha conhecimento da palavra, ele conhecia a Torá, o Pentateuco, né? Eu acho que esse termo não ficou muito adequado. Mas ele conhecia as escrituras. Ele tinha um pai que era um adorador. Ele tinha um legado. Ele tinha uma herança. Davi trouxe muitas informações sobre intimidade com Deus. Ele viveu tudo isso, ele viu o pai. E ele, abençoado pelo pai e vivendo nesse momento, ele governou com justiça. Ele foi um homem que está narrado na Bíblia de muita importância. Mas ele não conheceu ou viveu no tempo de Jesus. Mas ele, assim, ele teve todas as honras de um homem que era fiel, que era íntimo de Deus. Paulo conhecia muito bem as escrituras, era doutor das leis da época, era nobre, conhecia todas as regras, teve os melhores ensinos, viveu no tempo de Jesus, não caminhou com Jesus, ele perseguia os que seguiam Jesus. Mas a sua conversão ocorreu através da visão de Jesus. E depois disso, o que ele fez? Ele pregou o evangelho por onde ele foi, segundo lhe foi revelado pelo próprio Jesus que ele deveria proceder, que ele estava sendo chamado. Amados, isso é uma vida de sabedoria e força. Buscar no Senhor a instrução, buscar no Senhor a disposição para agir. Nós podemos citar quantas outras pessoas que viveram essa mesma transformação? Quantos testemunhos, quantos relatos a própria Bíblia nos traz de sabedoria e força. Salomão pediu para Deus o quê? Sabedoria. E foi isso que Deus lhe deu. Paulo, diante de todas as perseguições, ele era forte, ele resistia, ele tinha estratégia, ele sabia o que ele ia fazer, porque ele obedecia a Deus. E no versículo diz, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Loucura de Deus, sabedoria humana. Amados, qual é a nossa sabedoria? Nós podemos ler todos os livros, nós podemos buscar conhecimento em todas as ciências. Em algum momento a gente vai conseguir ter uma sabedoria realmente a ponto de ser o maior? Quando cita a loucura de Deus, Deus é louco? De forma nenhuma, amados.
Mas nós, por mais sábios que nós sejamos, por mais conhecimento que nós tenhamos, a sabedoria de livros, de conhecimento científico, isso não nos traz a sabedoria de vida. Isso não nos dá a condição de viver sabiamente. Se assim fosse, os doutores, os homens cheios de honras, cheios de títulos, não caíam nunca, não tinham problemas, viviam uma vida regalada e uma vida cheia de bênção. E não é isso que nós vemos. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Fraqueza de Deus e força humana. Amados, onde está a nossa força? Força física? Força espiritual? Onde está a nossa força? Força emocional? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão todas... A gente vê o tanto de surto das pessoas com problemas emocionais, né? Espirituais nem se fala, com problemas sérios de doença, simplesmente porque acreditam nisso ou naquilo, diante de tantos questionamentos que têm acontecido, tantas notícias. Qual é a nossa força? Fraqueza de Deus? Amados, vamos pensar nos atributos de Deus. Ele é onipresente. Ele é o Deus onisciente. Ele é onipotente. Ele é o Deus da paz. Ele é soberano, não tem nada acima dele. Ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é amor. Ele nos ama, ele escolheu nos amar. Não importa o que nós façamos, o amor dele existe. O amor dele está disponível. Ele é bondade, ele é misericórdia, amados. Ele nos perdoa, ele nos acolhe. Ele espera ansiosamente para que nós clamemos a ele, chamemos pelo seu nome. E ele nos perdoa, ele é misericórdia. Ele é justiça, porque ele sabe tudo que está no nosso interior, ele sabe o que é melhor para nós. Não tem nada que pode lhe ser oculto, então por mais que a gente não entenda as circunstâncias e como elas acontecem, mas é ele que sabe de todas as coisas e não existe justiça que se equivale à justiça de Deus, porque só ele é justiça. Ele é santo, ele é a pura santidade, porque não existe mácula, não existe pecado, não existe maldade, ele é puro. Ele é sabedoria. Por que ele é sabedoria? Porque tudo foi ele que criou, tudo foi ele que fez, tudo foi ele que planejou. Cada um de nós foi ele que estabeleceu, foi ele que escreveu na sua mão cada um dos nossos dias, cada um dos nossos traços, tudo que nós seremos, tudo que nós vamos fazer, amados. Então, quando a gente lê a loucura de Deus, amados, eu só entendo que a loucura de Deus é nos amar e ter feito tudo isso. A fraqueza de Deus é continuar cuidando de nós, continuar nos amando, independente de qualquer circunstância. Porque a todo tempo que a gente chama, que a gente clama, que a gente busca, Ele responde, amados. Como é que eu posso querer, amados, ficar distante de um Deus que anseia tão desesperadamente para que nós estejamos com Ele? No comecinho, antes desse versículo 25, o 21 e 24 diz assim: visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus quanto gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Amados, como viver longe desse Deus? A nossa loucura e a nossa fraqueza é não nos agarrar a essa oportunidade desse Deus de amor e de misericórdia. Porque a todo tempo Ele move todas as coisas, Ele criou todas as coisas para que nós tivéssemos vida e vivêssemos eternamente uma vida, vivêssemos com Ele uma vida de amor, uma vida de glória. Agora, como disse aquele homem que se converteu preso lá, que eu não sei quais as condições que ele estava, ele disse que sou eu mesma que escolho. E isso é verdade. E a nossa fraqueza é justamente quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos que as confusões do mundo, porque Ele que é a nossa força, onde que eu vou buscar força para levantar todos os dias, para enfrentar todas as dificuldades, para superar todos os meus medos? Paulo viveu isso, José viveu isso, Moisés viveu isso, toda essa superação, todas as conquistas vêm em nome do Senhor. A vaidade nossa, ela tem que estar em buscar a Deus. Não no sentido de simplesmente mostrar isso para os outros, amados, mas de viver, de nos alegrar, de termos orgulho, de desejarmos nos banhar nessas águas miraculosas que curam, que trazem vida, que nos limpa de toda impureza, amados. E lá em Tiago 1,5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Mas Salomão fez isso. Salomão pediu sabedoria. E como que a gente alcança tudo isso, amados? Leitura bíblica e posicionamento, amados. O pastor Silas tem falado muito sobre posicionamento. Amados, a Bíblia está ali escrito, e quando a gente leu lá em Eclesiastes, que fala que a história se repete, que nada é novo. Amados, nós erramos porque nós não buscamos na palavra o caminho certo a seguir. Porque aqui tem tudo, aqui tem todas as respostas. Eu já vi muito cristão falar que a Bíblia não tem todas as respostas. Tem. Eu creio e eu busco isso e eu vivo isso porque eu acredito nisso. A Bíblia tem todas as respostas. E sem conhecer essa palavra, que cada dia que a gente lê um pedacinho mais, a gente se enche de coragem, a gente se enche de temor, a gente se enche de alegria, a gente se enche às vezes até de ira, porque tem muitos momentos que a gente questiona as coisas, mas tudo fazem parte para o nosso crescimento. A Bíblia é um testamento que Deus deixou. Dali tudo redigido, tudo narrado, tudo escrito, de tudo que já foi vivido e preparado para a nossa herança. Ali está ensinando todas as nossas condutas, toda a nossa forma de viver e o que nós devemos aprender em cada circunstância. E sábio verdadeiramente é aquele que aprende com a experiência de outros, com o relato bíblico, e ele não precisa viver as próprias dores para poder mudar a postura. Então, amados, o desejo e a busca que foi na minha vida através dessa leitura dessa palavra foi que entender que essas fraquezas e essas loucuras que nós vivemos são simplesmente pela falta de intimidade com o Senhor. Porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a sabedoria, o Senhor é a força e nós precisamos só dele. Amém? Senhor, só o Senhor na nossa vida. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos.
Eu espero que vocês tenham se alimentado, se enchido de alguma nova informação, que isso tenha preenchido o vazio que está em você nesse dia. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. E que cada palavra, Senhor, que foi levantada aqui, que foi abordada, que elas nos sirva de ensino e de reflexão, Senhor, para os nossos próximos dias. Graça e louvor nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.